pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que noise. se salga afuera. Make some noise. Começou a festa de sábado, Delny. Que maravilha. Sábado, boa noite. Diego. Sábado total. Hoje é dia da gente pegar a tal da inteligência artificial, agarrar pelas orelhas e dominar ela de vez. Eita, será que é possível a gente conseguir dominar a inteligência artificial? Ou pelo menos simpatizar com ela, quem sabe, né? Ou então quebrar aquele ranço, né? Tem um ranço, né? É verdade. Às a vezes gente tem fica um com o pé ranço. atrás um pouquinho, né? Um ranço, os anti-IA, né? Chegou o dia de a gente conhecer um pouco essa famosa IA, que faz parte do nosso dia. Escreve poemas, pinta quadros, dá até conselhos amorosos. Que maravilha, Conheço né? pessoas que- Escreve livros, né? Faz Exato. trabalho de faculdade. Eita, e polêmico, E se né? engana também, viu? Pois é, Eu mas já vi acontecer. a gente vai conversar sobre os impactos da inteligência artificial na nossa vida, no nosso dia a dia. É indiscutível, meu povo. Não tem mais como fugir. Já faz parte da nossa realidade. A gente tem uma conversa aqui, por exemplo, daqui a pouquinho já chega uma foto do assunto que a gente está conversando. A galera faz meme. Enfim, roda aí nas redes sociais. Várias Muito imagens. meme, né? Muito meme. Hoje era um dia bom pra ter aquela música do Naldo José, né? E aí, IA, né? Da outra vez que ele Que ele veio aqui, ele lançou falou... aqui no programa, pois é, questionando a IA assim profundamente, assim, covardemente. Hein, Naldo? Será que vai ter hoje também? Ó, com certeza quem vai estar aqui hoje ainda, nosso querido, nosso Salvador Jesus Cristo, nosso momento de adoração, Santíssimo Sacramento, porque tudo que nós conversarmos aqui, nós vamos colocar diante de Jesus e deixar que Ele nos ilumine, né? Ele Exatamente. que é a inteligência suprema, né? Ele que Gostei, ilumina gostei. Ele que ilumina as nossas consciências, né? E as nossas vidas. E hoje é dia também, Del, de falar sobre o Festival Aleluia, que Tá já chegando. começa quarta-feira. Já começa quarta-feira, o maior festival de música católica da América Latina, e você vai poder participar, seja aqui em Fortaleza, seja pela internet, não tem desculpa, e a gente vai dar mais informações para vocês na noite de hoje. E o avião está prestes a decolar. Qual é a primeira escala? Vamos de Vamos música lá, vamos de agora? música. E daqui a pouco a gente volta recebendo o convidado do dia, Daniel Monteiro, diretor de tecnologia. Vocês vão conhecer ele já já. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Não vai ser fácil. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue além, segue além, segue além, segue além. Quem quer os sonhos de Deus para sua vida? Deixa Deus sonhar em ti. Deixa
sonhar em ti. Você só não pode ter medo, hein? Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. Eu quero vir bem forte. Segue além, segue além, segue além, segue além. Amém. Quero convidar agora você a ligar a lanterna do seu celular. Liga a lanterna do seu celular. Olha que coisa linda. E cada lanterninha dessa representa o teu anjo da guarda. Olha quanto anjo da guarda tem aqui. Porque o anjo da guarda é aquele que te ajuda a realizar os sonhos de Deus na sua vida. Amém? Balança aí seu celular. Olha, quando agora nós vamos cantar mais uma vez, e quando chegar o melhor de Deus virá, você não vai cantar não, você vai gritar cantando. Pode ser sim ou não? O melhor de Deus virá, gritar cantando. Cada estado que eu vou, o povo canta com uma força. O grito mais forte que eu vi até hoje foi semanas atrás no PHN. Eu vi o melhor de Deus virá da minha vida. Mas será que o aleluia vai superar isso, sim ou não? Eu quero ver agora, hein? O melhor de Deus virá, vocês vão gritar, para que muita gente escute. Mas é profecia para a sua vida, que o melhor de Deus está chegando. Verás um caminho difícil, verás tempestade que te assustará, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência, tenha paciência e saiba esperar. Eu quero ver, aleluia! Iniciamos o nosso programa ao som de Frei Gilson, inclusive uma das atrações confirmadas no Festival Aleluia de 2025, aqui em Fortaleza. Tá todo mundo na expectativa para acolher o Frei Gilson, e chegou o momento de nós conversarmos sobre nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre a inteligência artificial. Será que tem sido a heroína ou a vilã da história? Chegou o momento agora da gente discutir sobre como a inteligência artificial tem feito parte da nossa vida. Vamos receber o nosso convidado agora, né? Vamos, mas queria dizer que esse negócio de heroína ficou ambíguo, viu? Pode entrar, Daniel Monteiro, nosso querido irmão, diretor de tecnologia, bem-vindo, especialista no nosso tema de hoje, CEO da Digital College, né? Tá aí representado também. É uma alegria estar contigo, Daniel, hoje, para a gente discutir um pouco, aprofundar, também esclarecer, principalmente algumas questões estigmatizadas, né? E ver que, de fato, tem coisa boa também, né? Exatamente. Sobretudo. Seja bem-vindo. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de estar aqui conversando sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, e de como isso tudo vai ser transformador na nossa vida, né? E principalmente no olhar de valorizar o que é humano, o que é nosso, e também de olhar para a inteligência artificial e para a tecnologia como algo benéfico para a nossa vida. Então, novamente eu gostaria de agradecer
por essa oportunidade de conversar sobre o assunto. E a gente lembra aqui que o Papa Leão, ele escolheu o nome por causa da inteligência artificial, né? A gente pode até aprofundar isso depois, né? Mas uma das coisas que eu tô ansioso, Delny, aqui para saber também, porque eu esse ano comecei a mexer com a inteligência artificial, comecei a ficar fascinado, só que aí quando a gente vê as críticas, aí eu me senti um pouco culpado. Como assim? Eu me senti culpado de estar curtindo a inteligência artificial, como se eu estivesse mexendo com uma coisa muito mal, sabe? Que vai fazer mal às pessoas. Uma coisa maléfica, né? Tirando o lugar de alguém, Tá né? tirando o emprego das pessoas, né? Mas será que tem acontecido isso mesmo? Existe um risco. Já vem acontecendo algo, porque a inteligência artificial é algo que é muito novo para a humanidade, apesar de ser uma tecnologia que vem surgindo desde a década de 60. Então, não é tão novinho, mas é novinho, digamos assim, no nosso bolso, quando está nos smartphones e ao nosso uso de forma muito clara. Isso impactou muito, principalmente por ser um modelo linguístico. Então, quando eu falo de inteligência artificial generativa, que é essa que impactou a gente com o ChatGPT e com essas tecnologias, eu estou falando de uma inteligência artificial, de uma tecnologia em que eu não preciso conversar com ela em uma linguagem de máquina. Pela primeira vez eu tenho algo tecnológico que conversa comigo, eu vou colocar muitas aspas, de forma humanizada, no nosso idioma, na nossa linguagem, com o nosso jeito de falar e de escrever. E isso possibilitou uma série de atividades que antes tecnologia não entrava. Eu vou pensar num processo criativo, de elaborar um roteiro para um momento como esse. Era algo que antes eu precisava de um humano para digitar e criar um roteiro, e agora, ao preço de um pedido, eu tenho aquilo em alguns segundos na nossa frente, e isso gerou um pouco de temor, porque, surgiu algo que faz o que eu faço. Será que isso não está deixando fake a nossa vida, né? Um pouco. Ao preço de hoje, sim, porque se perceber o conteúdo que ele gera, a inteligência artificial é algo um pouco comum de ser encontrado. Faz muito bem, com precisão. Você olha, gera um texto, ela vai fazer com rigor, muito bom, não vai errar, nenhum problema de idioma e tudo. No entanto, ela não tem uma capacidade que nós temos, que é a de imaginar. Então, tudo que ela faz é um recorte do hoje para trás. Ela não cria o novo e nem vai chegar nesse nível, digamos assim, tão breve, porque é justamente na capacidade de imaginar que entra o lado humano da gente. Então, se eu for pensar que escrever um texto ou escrever um roteiro, se eu imaginar que isso não é uma habilidade, uma atividade nativa do humano, a gente aprendeu a escrever outro dia, digamos assim, na história da humanidade. Se eu for fazer uma linha do tempo, nós aprendemos a escrever outro dia. A Bíblia foi escrita depois de Jesus, por exemplo. Então, essa habilidade não é nossa. E que bom que eu tenho uma tecnologia que escreve muito bem por mim. E o que é que eu preciso ter enquanto humano? A imaginação, a consciência, para poder pedir para ela e ela fazer o trabalho que eu faria. Então, nós vamos ter ganhos exponenciais na nossa capacidade de tirar o nosso melhor, que é imaginar, que é ser humano. Antes da gente entrar no lado positivo, né? Vamos tentar aqui falar sobre aquilo que está em evidência hoje, que são as excessivas precauções, né? E objeções à inteligência artificial. O que é que você vê, assim, de uma forma bem honesta, que são coisas com as quais a gente deve ter atenção no manuseio dessa tecnologia? Veja só, a primeira preocupação que eu tenho é que ela não é fonte da verdade. Ela não passa essa inteligência artificial, mais especificamente a inteligência artificial generativa, que é essa que gera texto, por isso que o nome é generativa, não passa de um modelo linguístico que vai responder com base em padrões que ela aprendeu na internet. Então, o que ela devolve para mim, eu tenho que usar o meu lado humano do senso crítico e olhar aquela resposta e falar: isso não é fonte da verdade, isso não passa de um Word melhorado,
ela só faz texto mais rápido que o Word, é o preço de um pedido, e que aquilo não passa de um conteúdo que foi aprendido tecnicamente com base em padrões, e que aquilo pode ser totalmente moldado por mim, para eu tirar o melhor desse conteúdo. O que me preocupa, que vem acontecendo frequentemente, é que as pessoas acreditam que aquilo que ela devolve é fonte da verdade, e não é. Ela nem é feita para isso. Essa inteligência artificial é só um gerador de texto. É um meio também, né? É um meio, é só uma ferramenta. Vamos considerar uma ferramenta que é capaz de gerar texto ao preço de eu peço o texto e ela faz. Então, é só isso. Agora, é impactante porque muitas pessoas vêm utilizando ela, a inteligência artificial, para realizar atividades que antes não eram de máquinas. Por exemplo, neste ano, 2025, o maior uso pessoal, para finalidade pessoal de inteligência artificial, foi para fazer terapia como acompanhante meu humano. Aí eu entro numa confusão um pouco perigosa, porque apesar dela parecer humana, não é. E ela não tem essa capacidade crítica, ela só vai tentar agradar a mim. Então ela não tem esse olhar diferente que nós temos. Fala um pouquinho pra gente agora sobre os aspectos positivos. Você falou na escrita de um roteiro, né? No processo criativo, em que mais a gente pode se utilizar da tecnologia para poder, né, ser um meio para a gente chegar no nosso objetivo, seja no trabalho, nos estudos, enfim. Veja só, se eu pensar nessa inteligência artificial como um grande filtro de conteúdos para mim, eu consigo ser muito mais assertivo onde eu gasto minha energia. Então eu gostaria de aprender algo novo. Ela vai ser capaz de criar um roteiro de aprendizado personalizado para a minha pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho um problema cognitivo, eu tenho um déficit de atenção. Então, quando eu peço para uma inteligência artificial elaborar um roteiro de estudos de algo para mim, ela já considera essa variável, porque ela tem essa capacidade de customizar e individualizar que nós humanos temos dificuldades. Quando nós estamos falando aqui nesse programa, as pessoas que estão assistindo, eu estou falando para várias pessoas ao mesmo tempo, mas eu estou falando como se fosse para uma única pessoa. Eu não consigo individualizar para cada pessoa que está assistindo em casa. A inteligência artificial tem essa capacidade de escala. Então, esse é um grande benefício que eu falo no olhar de estudar. Se eu for pensar na ciência, a inteligência artificial vem gerando ganhos exponenciais na medicina, por exemplo. Uma série de tratamentos e possibilidades que não eram alcançáveis em um curto período de tempo foram encurtadas, porque os pesquisadores vêm utilizando essas tecnologias como uma espécie de acessório do cérebro, onde ele não substitui o meu pensamento e a minha consciência, mas ele expande com uma capacidade muito grande de coletar dados, filtrar e me entregar. Então, na verdade, nós vamos ter ganhos exponenciais de tempo e de capacidades que a gente não tinha antes. Eu posso, por exemplo, em uma inteligência artificial como o ChatGPT, Gemini ou Gemini, a pronúncia não importa, eu posso subir a Bíblia inteira e pedir para a inteligência artificial ser um coach, um ajudante dos meus estudos bíblicos. E ela vai fazer esse olhar para a Bíblia considerando o meu jeito de ser. Isso é muito interessante. Poxa, eu tenho um grande acessório para a minha capacidade humana, principalmente de aprender. E eu só tenho esse olhar positivo. Óbvio que vem o risco, que as pessoas estão acreditando demais nela, e isso é perigoso. As pessoas têm mania de idolatrar tudo que aparece pela frente, né, Dani? Tem virado Você quer que eu pedi para a Iá fazer uma dieta para mim? Tu pediu? Pedi. E aí? Ela faz. Aí ela fez, aí eu disse, não, mas isso aqui não dá certo não. Aí ela fez outra, não, mas isso aqui não dá certo não. Ela fez outra, aí refez 3 vezes. Quando ia dar certo, ela diz, agora você tem que me pagar. Eita. Eu tava usando demais a versão gratuita, né, da IA. Tá muito legal nossa conversa hoje, né? Inclusive o Daniel acabou de falar
do auxílio que a inteligência artificial pode ter, inclusive para o nosso estudo bíblico. Isso. Né? E nós vamos chamar agora uma visão da igreja a respeito desse tema. Quem vai falar é o padre Philip Larrey, é isso? Professor de filosofia na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, sobre os desafios e promessas da inteligência artificial. In March, the artificial intelligence company OpenAI released the newest update to its conversation-generating software, ChatGPT-4. The launch was heralded by many for its human-like conversational style, uncanny ability to summarize complex ideas, and powerful problem-solving powers. Artificial intelligence is a series of algorithms that use logical calculations to achieve programmed ends. As AI gets better and better, and it begins to simulate what human beings understand as understanding, people are getting very nervous. There are several potential catastrophic risks, and the first one is if this is used in the wrong hands. A malevolent actor specifically trying to misinform people, pass on wrong and mistaken data as if it were true, hacking. So the potential of this software being used in a bad way, I think, is tremendous. Father Larrey said that despite the risks, he remained optimistic that humanity would use AI responsibly and for its betterment. I tend to be optimistic because I'm a priest, and as long as Jesus Christ doesn't come back in the second coming, he must be okay with what we're doing. There's still time. And I'm also optimistic because in my experience, human nature eventually wins over. Pope Francis speaks a lot about person-centered AI. He's insisting that you need to put the human person at the center of this technology. Silicon Valley is now throwing us questions which are philosophical in nature. They're asking, what is consciousness? What is the relationship between the mind and the brain? What is the nature of humanity? What is the purpose of life? And they're looking for guidance, and they're looking for support, and they're looking for some way to make this help people and not harm people. And a lot of people in San Francisco are interested in this, and they want us to participate. So we will. Tá, é muito interessante a reflexão, né? Daniel, você estava falando que você utiliza para fazer o estudo bíblico a inteligência artificial, e no seu trabalho, qual o impacto assim, no dia a dia objetivo que ela tem? O impacto da inteligência no trabalho, da inteligência artificial no trabalho, é justamente o que vem trazendo muita preocupação para a humanidade. Porque a grande maioria das atividades tradicionais, principalmente aquelas de escritório, que é o caso da minha, eu já atuei como programador, por exemplo, elas são atividades onde a inteligência artificial vai gerar muitos ganhos de produtividade. Então, vários teóricos e várias pessoas estão discutindo sobre o impacto dela no trabalho como conhecemos. Elaborar um documento vai ser muito rápido, ler um documento já é muito rápido, programar um código é exponencialmente mais rápido. Se eu atuando como programador hoje, eu trabalho hoje pelo menos 10 vezes mais rápido do que eu trabalhava em momentos antes de inteligência artificial. É muito maior, né? É muito veloz. No entanto, eu tenho um olhar que nós vamos reinventar trabalhar. Então, nós temos uma capacidade muito grande de inventar trabalho, digamos assim. E Papa Leão, no olhar dele sobre isso, inclusive foi a razão do nome, né? Ele acredita, assim como eu acredito, que nós estamos vivendo uma nova revolução industrial, digamos assim. Onde aquela época foi a revolução das indústrias e agora nós estamos vivendo a revolução do trabalho habilitada por essa inteligência. Por isso que o Leão XIV, né, fala, ainda citando o Leão XIII, né,
que escreveu a Rerum Novarum, preocupado ali com os direitos dos trabalhadores, e hoje existe sim essa preocupação, porque ela é real e de fato a gente precisa da igreja para nos iluminar a respeito de que caminhos devemos tomar, né? Sim. Já que tudo aparentemente não vai ser como era antes. Acho que Então, não tem mais como a gente novos voltar. problemas, novas soluções, né? O futuro Eu nem não é perguntei o que mais você como achou era do antigamente, vídeo, Daniel. O vídeo ele é muito relevante, tá? O olhar do padre, ele é justamente um olhar muito próximo do que eu tenho. Se eu utilizar essa tecnologia para fazer algo que não é benéfico, eu também vou exponencialmente ter ganhos com isso. No entanto, se eu pensar que vários ganhos da nossa natureza humana vão acontecer e vão nos tornar melhores, eu tenho uma contrabalança. O que também não é muito diferente de tudo que já surgiu com tecnologia. O negócio né? é a gente, nossa né? vida, O que né? tá por trás, Sempre nós. foi sobre nós. O que é que eu faço Sempre com o que foi eu sobre. falo, né? Como eu ajo, né? O que é que eu faço com o meu corpo, né? Aquilo Perfeito. que está sob meu domínio. Eu recordo muito dos tempos em que surgiram as redes sociais e a discussão era sobre, meu Deus, isso está diminuindo as relações humanas. Eu tô ficando distante das outras pessoas porque ao invés de conversar pessoalmente, era a discussão da época, agora surgiram os namoros virtuais. Vejam só, eu conheci minha esposa há 20 anos no Orkut. Maravilha. E nós conversávamos pelo MSN, ela é mineira de Uberaba, eu cearense de Fortaleza, e hoje temos Maria Luísa, minha filha, e estamos juntos há 20 anos. Então, aquela preocupação, que era a preocupação daquele tempo, ela não se refletiu realidade. Nós nos adaptamos. Talvez, muito possivelmente, toda essa preocupação que nós temos com inteligência artificial hoje, ela não venha a se refletir no futuro. Foi aquela frase que eu falei, assim, da música, né? O futuro não é mais como era antigamente. Nós estamos reescrevendo o futuro e nós vamos ter outras possibilidades que nós nem imaginamos. Eu tenho certeza de uma coisa: as pessoas não vão se apaixonar por inteligência artificial. Isso não vai acontecer. Isso já é certo pra você. Eu tenho convicção disso, porque isso é humano. É humano, o amor é humano, não é de máquina. Então, não cabe, nessa pauta não cabe. Achei que se apaixonar, que você tinha falado era gostar. Tipo assim, acho que as pessoas não vão gostar 100% da inteligência artificial. Não, eu tô falando do amor como algo imensurável. Sim, que é uma relação que a gente tem com uma pessoa, né? E com Deus, com a fé. Sim. Isso é algo nosso. Que Insubstituível, né? Insubstituível. A inteligência artificial, qualquer tecnologia, ela não tem os sensores necessários para captar isso. Não é delas. Então, vai ficar cada um no seu quadrado, né? Digamos assim. A inteligência artificial vai nos ajudar. Esse período, digamos assim, de medo, ele vai passar. E daqui a alguns anos, poucos anos, a gente vai ficar se perguntando como é que era a nossa vida antes. Um pouco parecido como nós nos perguntamos, meu Deus, como era a nossa vida antes da internet, hein? Quando acontecia alguma coisa, como é que eu tinha que falar com quem atrás do telefone? Como é que eu vou resolver minha vida? Eu lembro. Eu lembro também porque eu nasci num período pré-internet. Daniel, e assim, mas é possível, por exemplo, a gente vê já, com toda a tecnologia que surge, né? Essa questão do homem ficar maravilhado, ele diz assim, meu Deus, essa aí é quase uma semideusa, né? Qual é o impacto disso no meu relacionamento com Deus, né? Ele pode ficar comprometido ou só para quem está desavisado, assim? Eu tenho certeza que não vai comprometer de forma alguma. Pelo contrário, ela talvez seja um meio de nos aproximar. Se nós conseguirmos, enquanto católicos, estarmos presentes nesses meios, nessas novas tecnologias e utilizar elas para justamente fazer a evangelização e aproximar as pessoas que as utilizam de Deus, na verdade a gente tem um grande veículo para captar pessoas. Então, ao invés da gente pensar em pessoas tentando substituir a fé ou a religião por uma inteligência artificial, e se a gente pensar, e se são as duas palavras que eu gosto de falar das pessoas criativas, inteligentes, e se a gente pensar que a inteligência artificial pode aproximar
as pessoas que não têm essa capacidade de estar tão perto da fé e de alcançar elas. Então, eu gosto, é como eu falei, a gente estava conversando, eu tenho um olhar diferente. Eu prefiro ter esse olhar. Eu prefiro ter esse olhar, um olhar de... Olha, isso tem que trazer o bem. Não é possível que a gente constrói algo tão maravilhoso. Nós humanos construímos algo tão maravilhoso e eu só vou olhar para essa coisa como algo que vai acabar com a minha vida. Não, a gente pode olhar de uma outra forma. E em tudo isso também, né? Desde o tempo do Orkut aí que ele tava falando, o Orkut vai voltar, é? Já voltou, né? Já voltou. Tomara que volte as fotos também, que eu não pude salvar não, viu? E a gente tá esperando aí por essa chance. Eu adorava Orkut, mudou minha vida, né? Pois é. Diego quer as fotos do Orkut, as fotos antigas. Rapaz, agora eu queria ver tuas fotos do tempo do Orkut, viu? O antes e o depois. Vamos fazer um dia aqui? Tu vai ver, é muitos quilos atrás. Olha, mas o que é que vinha na minha cabeça agora? Que eu até perdi meu raciocínio. Perdi mesmo, viu? Não, mas enquanto isso, enquanto você recupera, a gente vai raciocinar com o Papa Francisco agora, dá certo? Vai, melhor. Porque ele falou também sobre a inteligência artificial, a gente dizendo que a igreja pensou e tal. Vamos conferir agora o que é que o Papa Francisco tem a dizer pra gente sobre o tema de hoje. Questi due gesti, no? Questo è il gesto che fa andare avanti una società, una famiglia, un quartiere, una città, tutti, questo. Darsi, dare, che non è dare una elemosina, no, è darsi dal cuore. E non questo gesto che tira indietro con l'egoismo, l'ansia di possedere e queste cose. Ma il modo cristiano di fare questo non è un modo meccanico, è un modo umano. Noi non mai potremo uscire dalla crisi questa che si è evidenziata dalla pandemia meccanicamente, con nuovi apparecchi, ma sono importantissimi. Padre, c'è l'intelligenza artificiale, è importante, ci fa andare avanti. Non avere paura di queste cose, ma sapendo che neppure i mezzi più sofisticati potranno fare una cosa. Potranno fare tante, ma non potranno farne una. La tenerezza. E la tenerezza è il segnale proprio della presenza di Gesù. Quello avvicinarsi al prossimo per fare andare avanti, per guarire, per aiutare, per sacrificarsi per il outro. Non dimenticatevi questo. A gente conferiu aí o Papa Francisco dizendo que a ternura é insubstituível. Por isso é muito importante nós fazermos bom uso das tecnologias que nós dispomos nos tempos de hoje. Nossa conversa sobre isso está sendo super legal. Daqui a pouquinho tem mais. Daniel Monteiro vai ficar aqui com a gente ao longo do programa. E ainda hoje nós teremos também a adoração ao Santíssimo Sacramento. Não perca essa oportunidade de estar diante do Senhor. E no próximo bloco, mais informações sobre o maior festival de música católica da América Latina, que é semana que vem, o Festival Aleluia. A gente volta já. Água pro vinho eu mudei, no fundo do poço eu cheguei. Achei que não seria mais ninguém, mas não foi dessa vez, não foi dessa vez. Eu escutei vozes, desenhei, enxerguei montanhas, eu pulei. Isso tudo coopera pro meu bem. Não foi dessa vez, não foi dessa vez. Sequência de glória, glória, sequência de view, sequência de
de olha ela, eu digo foi Deus quem permitiu. Sequência de glória, glória, sequência de viu. Sequência de olha ela, eu digo foi Deus quem permitiu. Eu sigo o GPS, sei que não parece, mas eu tô mudada, tudo que cê viu esquece. Que não me matou, já me fortaleceu. Aquele que me guia até a morte venceu. Eu sigo o GPS, sei que não parece, mas eu tô mudada, tudo que cê viu esquece. Que não me matou, já me fortaleceu. Aquele que me guia até a morte venceu. A morte ele venceu, que não me matou, me fortaleceu. A morte venceu, a morte ele venceu, que não me matou, me fortaleceu. Que não me matou, me fortaleceu. A morte venceu, a morte ele venceu, que não me matou, me fortaleceu. Sequência de viu, sequência de olha ela, eu digo que foi Deus quem permitiu. Sequência de glória, glória, sequência de viu, sequência de olha ela, eu digo que foi Deus quem permitiu. Hey, hey, eu sigo o GPS, sei que não parece, mas eu tô mudada, tudo que cê viu esquece. Que não me matou, não me fortaleceu. Aquele que me guia até a morte venceu. Mas eu tô mudada, tudo que cê viu esquece. Que não me matou, não me fortaleceu. Aquele que me guia até a morte venceu. Morte ele venceu, que não me matou, me fortaleceu. A morte venceu, a morte ele venceu, me fortaleceu. A morte ele venceu. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Acho que é assumir o chamado de Deus, assim, né? Independente de onde você está, o povo que Deus me confia, eu acredito que a missão é você abraçar aquilo que Deus lhe propõe, assim, né? Missão me lembra o meu dia a dia, meu ordinário, né? Minha família, meus amigos, meu namorado, minha faculdade. Eu acho que missão é aquilo que a gente vai poder realizar a nossa vocação e também transformar a humanidade em uma humanidade feliz. Eu acredito que missão seja um abandono de mim e para eu ir fazer a vontade de Deus, né? Então eu acredito que missão se resuma muito na palavra abandono em si. Para mim, a missão são todas as escolhas que eu tomo para poder atingir minha vocação, atingir o meu chamado. Creio que o chamado de Deus e a voz de Deus que tem na minha vida, mas claro que tem para cada um, isso é a nossa missão, né? E essa missão parte de um objetivo, e esse objetivo é justamente a nossa felicidade. Para mim, eu acho que missão é quando você, com seus trabalhos, com a sua vocação, você vai se doar pelo outro, você vai fazer o outro feliz, né? É ser conduzido por Deus, é ser dócil à voz de Deus. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Porque a missão não é somente partir no sentido de sair da minha casa e ir para outra terra de missão, ou me consagrar dentro da comunidade, virar um missionário concretamente, né? Mas a missão é levar Deus para todos os locais. Essa é a verdadeira missão. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Quem aí é louco por Jesus? Eu não sei parar de agradecer por seu amor por mim. Vocês!
Vocês são maravilhosos! É a sua voz que eu quero sempre ouvir toda manhã, me dizendo o que fazer e como fazer, me ensinar. Diz aí! Eu me sinto tão bem, mas o quê? Loucura é viver longe da real felicidade. Acham que eu devo estar de cabeça pra baixo, escandalizando esse mundo com amor de verdade. Vai lá! Seja de avião ou a pé, de carro ou busão, vou até os confins da terra. Me leva, seja como for, eu vou lá, aonde você precisar, só pra falar de você. A sua voz que eu quero sempre ouvir toda manhã, me dizendo o que fazer e como fazer, me ensina. Me ensina aí, Deus! Hey! Eu me sinto tão bem, mas o quê? Loucura é viver longe da real felicidade. Acham que eu devo estar escandalizando esse mundo com amor de verdade. Contagem! 1, 2, 3. Seja de avião ou a pé, de carro ou busão, vou até os confins da terra. Seja como for, eu vou lá, aonde você precisar, só pra falar de você. Me leva, seja de avião ou a pé, de carro ou busão, vou até os confins da terra. Me leva, seja como for, eu vou lá, aonde você precisar, só pra falar de você, falar de você. Me leva, leva-me. Você ouviu aí o Yuri Costa, presença confirmada no Hallelujah aqui de Fortaleza, na quarta-feira, já no primeiro dia. O Festival Hallelujah de Fortaleza é o maior festival de música católica da América Latina e você vai conferir agora um pouco do que é esse festival através do teaser. E aí, fazendo barulho, todo mundo ligado aqui na Rede Vida de Televisão, canal da família. Eu sou o João Carlos, diretor artístico e apresentador do Festival Hallelujah, o maior festival de música católica da América Latina que acontece em Fortaleza, aqui no Ceará. Nós estamos aqui para fazer um convite especial para você. O festival é nos próximos dias, de 23 a 27 de julho. Terá transmissão aqui pela Rede Vida, mas se você é aqui de pertinho do Ceará, aqui de Fortaleza, pode vir correndo para cá também participar. Organiza, traz a sua caravana. O festival, 5 dias, de quarta a domingo, reúne atrações que tocam o nosso coração e nos ajudam a mergulhar na experiência com Deus. Além de momentos fortes de adoração, de experiência com a misericórdia, nós temos os shows de artistas como Guilherme Sá, Gabriela de Sá,
Temos também Yuri Costa, começando ali na quarta-feira com Batista Lima também. Segue quinta, sexta, sábado e domingo com Adoração e Vida, Irmã Kelly Patrícia, Instituto Hesed. Teremos Juninho Cassimiro, Adoração e Vida, Padre Fábio de Mello, Frei Gilson Missionário Shalom. Teremos novidade com um pagode muito bom com Morelzinho, estreando no nosso festival no sábado, acompanhado também de Missionário Shalom, Só Pra God, Cosme. No domingo, temos uma missa especialíssima presidida pelo nosso querido Padre Marcelo Rossi, seguidos do show de Davidson Silva e Fraternidade São João Paulo II. Se você quer saber mais sobre a nossa programação, acesse o nosso Instagram. Você vai lá, ó, pode conferir tudo nas nossas redes, @Festival Haleluia, ou também no site do evento. Tá tudo lá, com horários, programação, tudo bem direitinho. Esperamos por vocês. Que nunca acaba. Esse é o som que nos une numa só canção, sintonizando a batida do coração. Som que ecoa e nova vida faz brotar uma alegria que nunca acabará. Deixa essa batida te envolver então para te guiar a esse lugar onde a alegria não é ilusão e ao nascer do sol não te deixará. Valeu então, Aleluia Fortaleza, 23 a 27 de julho. Você pode acompanhar pelas nossas redes sociais, é claro, também na Rede Vida de televisão. Vamos seguir o baile falando da nossa querida, amada, maravilhosa, esplendorosa inteligência artificial, né? O pessoal na internet dizendo que a inteligência artificial vai destruir os humanos, né? Que elas inventaram um código para destruir os humanos. Quem destrói os humanos é o pecado, criatura. Né? Receba. Receba. Fique calmo, fique tranquilo. Mas olha só, Daniel, vamos ser sinceros aqui, né? Vamos lá. Eu vejo muita gente falar isso, até eu pensei aqui, né? Às vezes você tem aquele funcionário ali, não me chamar de advogado do diabo não, tá? Tem aquele funcionário ali, medíocre lá, ganhando tantos mil, o cara não entrega nada, aí você paga uma assinatura de R$100 para a inteligência artificial, ela entrega tudo, trabalha de madrugada, sai editando vídeo e você fica maravilhoso, isso aqui é uma funcionária. E aí como é que a gente lida? Isso aí não seria uma forma da gente supervalorizar a tecnologia em detrimento do ser humano? Como é que você vê isso? Infelizmente, sim. As pessoas que realizam trabalhos de forma medíocre ou trabalhos que são extremamente automatizáveis, essas pessoas vão ter o seu trabalho impactado diretamente por inteligência artificial. Isso é fato. Não tem jeito. Isso é fato. É como o Papa falou, nós estamos em uma nova revolução industrial. Nos tempos antigos eu tinha uns artesãos e eu passei a ter produtos em escala industrial. E é algo parecido com o que estamos tendo neste momento, só que agora eu tenho em escala industrial o nosso trabalho. Boa parte do trabalho que fazíamos. Existem dois olhares para isso.
Um é fato, vai mudar. Essas pessoas não vão mais fazer o trabalho que buscar outras capacitações, aprender a IA também, né? Ou novos jeitos de trabalhar e novas profissões que ainda nem conhecemos. Tem uma profissão que está bem famosa, que é desde o surgimento da IA, que é o engenheiro de prompt, que é uma pessoa que é contratada só para pedir com técnica para inteligência artificial. Novas profissões surgindo, né? Novas profissões surgindo. E outros olham para isso como realmente vai ser impactante, vai diminuir a necessidade humana por trabalho e nós temos que discutir isso. Tem um livro de um autor que eu gosto bastante, que é Kai-Fu Lee, o nome dele. Ele é um chinês que ele foi responsável pelo Google na China, ele foi presidente do Google na China, e ele fala que isso vai ser tão impactante para o trabalho que nós vamos ter que, para a humanidade, pagar uma espécie que ele chama de renda única universal. A inteligência artificial vai tirar a capacidade das pessoas de trabalhar e ganhar dinheiro, e essas empresas que estão fazendo isso vão ter que compensar a humanidade de alguma forma. Eu não gosto muito desse olhar, eu prefiro o olhar de nós vamos nos adaptar e criar outras formas de trabalhar. Mas nesse caso é fato, essa pessoa não vai ser mais necessária para esta atividade laboral. Ela vai ter que fazer outra atividade, isso é fato e eu não vejo como mudar. Talvez a IA nos ofereça alguma solução, né? Como é que eu posso fazer com esses funcionários que vão ficar desempregados aqui? O que é que eu posso pedir para eles fazerem, né? A gente tem que utilizar, não tem aquela coisa, né, do Gênesis, né? Dominai a terra e submetei-a, né? O homem continua sendo esse protagonista, né? E se você está numa condição, entre aspas, de poder, de privilégio, você também tem a responsabilidade de ajudar quem precisa, né, isso, Daniel? Até porque também o Daniel falou uma coisa muito interessante, que Deus deu a inteligência ao homem e a inteligência artificial também é fruto, né, um produto da inteligência humana, também é um dom que Deus deu. Perfeito, ela é um produto nosso, literalmente. Ela aprendeu com os nossos padrões humanos de escrever, só isso, nada mais do que isso. Então, literalmente, ela está sob controle. Na minha visão, ela está sob controle. Aí vem aquela outra coisa, controle das mãos de quem? Certo? A gente tem que ter esse olhar sobre as coisas. Ela está sob o controle de alguém, no caso aí são as empresas fabricantes das tecnologias, elas são capazes de enviesar, de dar um viés para o que uma inteligência artificial responde, isso é fato. Vou citar um exemplo. Se eu perguntar, Daniel, quem inventou o avião, a inteligência artificial, sabendo que eu sou brasileiro, muito possivelmente vai responder Santos Dumont. Se um americano perguntar, ela vai responder também Irmãos Wright, não também. Vai responder Irmãos Wright. O que eu quero dizer, ela não é fonte da verdade. Ela é um modelo de idioma que está feito para responder algo que eu pergunto. E ela entende isso. Daniel, o Daniel fora do ar estava falando que ele tinha hiperfoco Segunda Guerra Mundial. Eu me lembrei de uma coisa aqui que se discutia muito, né? Se discutia muito quando na época que inventaram a bomba atômica, né? E aconteceu aquela tragédia lá de Hiroshima e Nagasaki. O discurso ético passava muito por essa questão. Mas por que usou a inteligência para inventar uma bomba atômica, né? E é mais ou menos a mesma pegada, né? O homem, cabe ao homem fazer o bem ou o mal. Está na palavra de Deus. E cada coisa tem a sua consequência. E veja só, a bomba atômica é prejudicial. Estamos vivendo isso hoje, o medo disso. Mais uma vez isso. No entanto, ela é uma fonte de energia infinita e limpa, onde nós não precisamos tirar petróleo do chão, nem derrubar floresta nenhuma, nem poluir nada, nem queimar carvão para produzir. Eu tenho uma fonte de energia infinita e limpa que nós podemos utilizá-la. Impressionante, viu? Ao mesmo tempo que dá para fazer o bem, a gente também tem a capacidade de transformar isso no mal para os outros, né? Energia sexual, dom de Deus, né? Pode ser usada para autodestruir ou para destruir o outro, né? Destruir a vida do outro. Então, assim, é aquela coisa. Tudo vai muito, não interessa. Para um celular desse eu posso usar ele para o bem ou para o mal. Sim. Posso usar ele para procurar o pecado, posso usar ele para mandar mensagem para a pessoa, né, com ternura, como diria o Papa Francisco. Então, assim,
ainda é uma questão de se questionar. E aí, o que é que você vai fazer com isso? Né? Exatamente. É muito mais sobre nós do que sobre a tecnologia. Pois é, e como é que ela pode ajudar a gente? Perdão, te interrompi, se quiser continuar. Sem problemas, não, claro. Mas como é que ela pode ajudar a gente a valorizar, então, a nossa dignidade, né? Valorizar a dignidade do homem mesmo. Perfeito. Se eu pensar que eu, humano, eu tenho a capacidade de customizar essa inteligência artificial que está disponível para mim, eu posso passar instruções para o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial dessa não entrar nessas pautas. Eu, por exemplo, hoje o mundo vem discutindo muito copyright, né, direitos autorais de inteligência artificial. Ao preço de hoje, se você pedir para ela realizar um trabalho de um artista, ela vai se negar, citando o nome do artista, claro. Então eu consigo colocar travas. O que nós temos que discutir enquanto sociedade, enquanto humanidade, que travas são essas? Porque existe uma sutileza, é muito sutil, entre travas para benefício da humanidade e travas para conduzir as pessoas para algo que eu quero. Que isso vem acontecendo muito, por exemplo, com redes sociais. A gente nem se pergunta tanto, mas nós também precisamos discutir por que aquilo que aparece no meu feed, no meu Instagram, no meu TikTok ou qualquer outra rede, aparece. Qual é o interesse que está por trás daquele conteúdo aparecer para mim? Entendam, aquele conteúdo que aparece para mim, ele é 100% escolhido por máquina. O que acontece no meu feed, quem escolhe o que vai passar lá é uma máquina. Então, nós temos uma série de pautas que eu não gosto de usar o termo regulamentação, mas eu prefiro uma discussão social de como vamos lidar com isso. É muito importante a consciência, o lado humano novamente, que é uma coisa que é nossa, a consciência. Inclusive, a própria religião, ela pode ser usada, né, para prejudicar a pessoa. Às vezes a pessoa pega, não, tá na Bíblia aqui que eu devia te dar uma surra agora, tá entendendo? O cara vai procurar, ele acha. O cara tá com maldade, ele começa a interpretar o mundo segundo e acaba dominando outras pessoas, né? Também, né? Acaba influenciando, dominando outras pessoas também. Influenciando, da mesma forma que nós somos moldados pelo feed, né, Daniel? Ele está nos moldando, está moldando a nossa capacidade. Por isso que chama de formadores de opinião, né? Os formadores de opinião estão formando a opinião de muitas pessoas. E agora tem formadores de opinião IA, né? Que agora é a nova moda, influenciadores tecnológicos. Que aí eu não confesso que eu não consigo confiar muito nesses aí, não. Mas tem uma frase que eu gosto muito do Murilo Gun, que é um humorista e uma pessoa que fala muito sobre criatividade, que é: tudo que tu faz contém tu, né? Tudo que eu faço fala muito mais sobre mim do que sobre o outro ou sobre a tecnologia. É muito mais sobre a minha pessoa. Então, as ações humanas e de fé, elas continuam num lugar que são intocáveis, né? Se eu sou uma pessoa que eu tenho princípios éticos e tenho princípios muito fortes, isso não vai me afetar. Não vai ser qualquer coisinha que ela vai devolver que vai mexer comigo, que vai me afetar nesse meu olhar. O que nós temos que nos preocupar é que boa parte das pessoas, como eu falei bem no início, acreditam que aquilo é fonte da verdade. Assim como boa parte das pessoas acreditam que o que aparece no Instagram ou no TikTok delas é a realidade do mundo. É por isso que o mundo está tão divergente e as pessoas estão discutindo tanto. É simplesmente porque aquilo que aparece no meu dispositivo, no celular, eu assumo como se fosse a realidade do planeta e da verdade que não é. Sobre mim, na verdade nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Isso aí não tem como... E é imutável. Imutável. Isso, não há como alterar isso. Nós temos que conscientizar as pessoas na sua utilização e percepção de como utilizar essas tecnologias. Esse eu acho que é o nosso papel mais importante. E as tecnologias, de maneira geral, elas vão vir para somar muito. A gente vai ganhar muito com elas, nós vamos errar menos enquanto humanos, nós vamos conseguir muito mais conhecimento, nós vamos ter espaços para sabedoria,
Vamos combinar que, por exemplo, decorar não é uma grande habilidade humana. Eu tenho uma dificuldade seríssima de decorar. Isso não é uma grande habilidade humana. Agora, a sabedoria é. E a sabedoria, ela não se mede. A gente, antes, no passado, quem era o melhor humano? Aquele que respondia mais perguntas nas provas, era o melhor decorador. Agora não. O melhor humano é o humano de verdade. É o que... Isso não é mais pauta de humano, isso é pauta de tecnologia, decorar. Então, nós vamos ressignificar. Aí estamos aqui para isso. E eu sou um ser humano... Legal, viu? Como é que se diz? Raro hoje em dia, né? Que decora número de telefone, né? Hoje em dia você não vê o povo mais decorando. O telefone está com os dias contados, se o cara tiver hiperfoco em números. Mas olha, agora nós vamos acompanhar um conteúdo que vai falar da relação entre IA e evangelização. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo, sou postulante da comunidade Shalom na missão de Curitiba. Também trabalho com comunicação, marketing, sou professor universitário. E pesquiso, estudo e trabalho grande parte do meu tempo com inteligência artificial também. E tô aqui pra gente falar exatamente sobre esse assunto hoje, né? Falar um pouco de inteligência artificial e pensar um pouco na nossa evangelização utilizando a inteligência artificial. Quando a gente fala sobre isso, eu me recordo de uma frase que São João Paulo II falou em um dos dias mundiais da comunicação social, quando ele falava que para evangelizar nós precisamos dialogar com a cultura do homem de hoje. E qual é a cultura que nós estamos inseridos? Você já parou para pensar nisso? Nós estamos inseridos numa cultura completamente digital, né? Nós somos seres, as gerações que estão vindo são gerações que a gente chama de uma geração nativa digital, ou seja, uma geração que já nasce inserida na tecnologia. E nós precisamos dialogar com essa cultura para evangelizarmos nos tempos de hoje, não é mesmo? E aí a gente se depara com toda essa realidade de inteligência artificial. Tudo isso que surge de inteligência artificial, que todos os dias existe uma nova opção, uma nova ferramenta, uma nova IA, enfim, uma nova oportunidade também, né? É necessário termos alguns cuidados, realmente, né? Como utilizar isso, e é um pouco disso que eu quero conversar aqui com vocês hoje. Entender que existem muitos pontos que a gente pode sim utilizar a favor da nossa evangelização. Afinal, né, se queremos utilizar a tecnologia e utilizar disso com o homem de hoje, precisamos ter esses parâmetros, se bem utilizados ou não, né? E o Vaticano, no início desse ano, lançou um documento chamado Antiqua et Nova, né? Ou seja, Antiga e Nova. E ele faz uma reflexão meio que contrapondo assim, né? A inteligência humana com a inteligência artificial. E ali gera algumas discussões, alguns insights, alguns pensamentos bem interessantes para a gente entender esses caminhos que a gente pode seguir. Afinal, nós precisamos também estar em comunhão com a igreja. Quando trabalhamos, quando servimos dentro da igreja, nós precisamos nos preocupar com isso. Não só sabendo a parte técnica do que é, como faz uma inteligência artificial, mas acima de tudo, se queremos evangelizar, nós precisamos conhecer o que a igreja tem, o que a igreja diz sobre isso, né? O que a igreja nos fala sobre isso, como utilizar isso da melhor forma, em comunhão também com os documentos que a igreja vem nos trazendo, que a igreja não é distante daquilo que o mundo está vivendo, né? Está sempre buscando se atualizar e nós também precisamos nos atualizar com aquilo que a igreja nos fala. Se a gente for olhar alguns usos práticos da inteligência artificial, eu separei 3 principais. O primeiro deles, acessibilidade. Meu Deus, quantas pessoas podem consumir um conteúdo que antes não estava acessível por alguma deficiência, talvez, alguma dificuldade que ela possa ter, seja ela auditiva, visual. A gente pode fazer isso com a inteligência artificial, o que antes talvez seria muito difícil, né? Gerar legendas, por exemplo, é muito simples, a gente já tem, né, recursos que fazem isso. Mas, por exemplo, a gente pode sim traduzir algum programa de TV, algum vídeo, também para Libras, por exemplo, se alguma pessoa precisa desse recurso para poder consumir. Uma segunda opção é uma tradução simultânea. Imagina, você está assistindo uma homilia do Papa e ela ser traduzida para alguma outra língua em tempo real, sem a necessidade de ter um tradutor ali. Isso pode otimizar muito esse trabalho também. E um terceiro recurso seria mais uma questão de análise de dados, de compreender, de pesquisar, de nos ajudar a entender um certo público. Por exemplo, se a gente quer organizar algum evento e nós temos uma série de dados, de informações sobre um certo público, uma inteligência artificial pode nos ajudar a conversar, entender melhor esses dados, entender melhor e conversar com esses dados, digamos, para que a gente possa ter mais parâmetros e mais noção de como chegar naquele público, como conversar com aquele tipo de público que nós queremos atingir com o nosso evento, com a nossa evangelização.
falando na parte ética, nós precisamos ter algumas coisas que nós precisamos ter cuidado. E falando na parte ética, existem alguns pontos que nós precisamos ter muito cuidado. O primeiro deles, e que eu destacaria, é realmente a questão de deixar muito claro se aquele material que nós estamos criando foi criado com inteligência artificial. Porque isso pode gerar uma certa dúvida nas pessoas, se aquele material é real ou não, se aquela imagem foi fotografada ou foi gerada com inteligência artificial. Isso é muito importante, porque isso pode gerar uma certa confusão nas pessoas. Um outro ponto muito importante é pensar na veracidade daquilo, o quanto aquilo que eu estou fazendo é verdade, o quanto aquilo que eu estou criando com inteligência artificial realmente está em comunhão com a igreja, com o evangelho, né? Então esses pontos precisam ser analisados, a gente precisa de um discernimento de fato para entender, olha, isso que eu estou criando, isso que eu estou gerando, está em comunhão com a igreja? Está em comunhão com o evangelho? Isso reflete os valores do evangelho? A gente viu aí a IA a serviço da evangelização e chegamos nesse momento das recomendações, esse momento em que nós vamos conversar com o nosso convidado, Daniel Monteiro, sobre o que podemos fazer a partir de tudo aquilo que a gente conversou no programa de hoje, né? Daniel, tem muita gente que faz uso da IA nos trabalhos, na faculdade, enfim, tanta coisa aí. Mas como eu posso perceber se ela não está ali pensando no meu lugar, está substituindo o meu pensamento? Como é que eu posso fazer essa análise, né? Se eu estou perdendo a minha capacidade de reflexão sobre as coisas. Essa é uma preocupação recente. A inteligência artificial, já tem estudos recentes que as pessoas vêm utilizando menos o cérebro quando utilizam a inteligência artificial. Porque ela já devolve tudo muito pronto e criticado. E o que ela devolve acaba me desestimulando a exercer o senso crítico e o raciocínio sobre o que está voltando. Então, nós vamos ter que reaprender a aprender, né? Na verdade, então nós vamos ter que descobrir um outro jeito de aprender. E a principal característica de alguém que utiliza muito bem inteligência artificial, eu costumo falar que é o repertório. Quanto mais repertório eu tenho para juntar a quantidade de palavras corretas para fazer o pedido, melhor eu sou utilizando. Então, uma coisa que nós vamos ter que construir, principalmente as pessoas que vão precisar se atualizar para essa tecnologia, é ler muito, estudar muito, para ter o repertório necessário, para ter o vocabulário necessário para pedir sobre um assunto. Eu costumo falar que o especialista, ele continua especialista, porque ele tem um repertório para pedir. Se eu sou um advogado, eu consigo pedir muito melhor do que eu que não sou. Eu tenho a quantidade de palavras necessárias para poder fazer os pedidos. Então, nós vamos reinventar essa característica. Talvez, nós vamos aprender muito menos fazendo. Boa parte das pessoas no seu dia a dia de trabalho que aprende a trabalhar, né? Talvez, em tempos de IA, nós vamos aprender antes, construindo a base necessária para quando chegar para fazer a atividade, eu ter condições de pedir, de saber pedir o que eu quero. E o principal, ter o senso crítico para criticar quando a inteligência artificial responde se faz sentido ou não. Se o que ela está respondendo é algo coerente ou o que ela está respondendo é algo que não faz o menor sentido. Então, o que é que nós vamos ter? Capacidade de pedir, muito repertório e a capacidade de criticar o que vem do outro lado. Nós vamos treinar muito para isso. Muita coisa você estudou a respeito, mas muita coisa você aprendeu na prática, lidando com IA. Então, quais dicas que você poderia deixar para que o fascínio pela inteligência artificial e redes sociais não tome lugar de coisas essenciais na nossa vida? Perfeito. A primeira coisa que eu gostaria que as pessoas fizessem é experimentar de uma forma prudente, coerente, criticando o que vem, o que ela vai retornar, mas experimentar não faz mal, né? Ver como aquilo pode somar na minha vida. A gente estava contando a história que eu uso muito para entreter minha filha, para fazer material para ela riscar, para contar história e uma série de coisas que lá, com a inteligência artificial feita por mim, eu tenho um bom nível de controle, bem maior do que deixar uma criança numa rede social, que muitos pais fazem isso para poder
que nem sempre tem o tempo necessário para estar acompanhando os filhos, ou deixar os filhos assistindo o conteúdo do YouTube, onde um algoritmo escolhe o que seu filho vai assistir. Veja só, quando eu coloco meu filho no YouTube, ou uma pessoa no YouTube, quem escolhe o próximo vídeo é um algoritmo, é uma máquina. Então, quando eu estou supervisionando, isso se torna mais controlado, né? A IA dificilmente vai fugir à minha instrução. Então, eu gostaria que as pessoas tivessem proficiência, o letramento necessário para olhar para isso, utilizar, somando, criticando e tendo a consciência moral, ética, que o que a inteligência artificial responde não é fonte da verdade. Ela é só uma máquina tentando nos agradar e capaz de conversar de uma forma muito legal, né? É mais ou menos isso. Então, ela não passa disso. É só uma máquina que vai nos ajudar ou nos entreter ou fazer uma série de funções que a gente fazia antes. E não tem pra onde correr, né? A gente vai ter que aprender a lidar. Reaprender a aprender. Vão ter prejuízos? Obviamente, a gente conversou sobre isso, né? Obviamente. Mas até os prejuízos nós somos capazes de prever. E se a gente é capaz de prever um prejuízo, a gente pode já antecipar soluções. Não é isso? A gente tem que discutir bastante sobre isso. Exatamente. E agora fugir do assunto não vai ajudar de jeito nenhum. E tô aí, depois dos 40 entrando na IA, e vou ficar profissional, viu, Dani? Pois é, já tava aqui, gente. Eu tava aqui falando com o Daniel e o Diego, já pegando aqui algumas dicas sobre... Fiz roteiro para retiro pessoal, preparei exame de consciência, fiz trilha de viagem para as férias, né? Anotações para quem não tem muita capacidade de lembrar. Pedi até para interpretar sonhos. Assim, mas é interessante, tem muitas categorias interessantes que a gente pode usar a nosso favor e colocar, sobretudo, tudo diante de Jesus. Que é daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Nós estaremos diante do Senhor na adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas antes... Nós temos uma tradição aqui que nossos convidados deixam... uma marca. Eu já vi onde é que tu vai botar ali, ó. Do teu aqui, tamanho, né? Ali, que o cabo tem quase 2 metros de altura. Nossos convidados deixam uma frase que é uma espécie de remo, um tweet que vai definir ali de alguma forma, né? Resumir tudo que nós conversamos. Então, dito isso, Daniel, o giz está aqui na sua mão, né? É um novo giz, né? E a gente vai acompanhar uma música agora. Na volta eu vou revelar o que foi que o Daniel escreveu, tá bom? Perfeito. Beleza. Pega os seus braços o mais alto que você puder e diga-se comigo: Jesus. Jesus. A partir de hoje. A partir de hoje. O meu coração. O meu coração. Nunca mais vai ficar seco. Nunca mais vai ficar seco. Porque eu sei que existe uma água. Porque eu sei que existe uma água. Derramada sobre mim. Derramada sobre mim. Diga assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Faz essa música a tua consagração ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez juntos? Mas agora mais com o teu coração do que com a tua voz. Cante do começo. Somente em ti, cante. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Diga pro Senhor: pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Acende a lanterna do teu celular para ficar bem bonito. Canta com a gente. E o meu coração. E o meu coração, vocês, deseja. Aleluia do Senhor. Fortaleza do Senhor. Pois eu descobri que aqui é o meu. Cante do começo.
Somente em ti construirei minha casa. Solta a tua voz. Somente em ti construirei a minha casa. De todo o teu coração, aleluia. Somente em ti colocarei minha esperança. Que seja uma juventude consagrada ao Senhor. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Ergue os seus braços mais alto que você puder e declare: pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pode ser mais forte. Pois só em ti. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Diga! E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Tá aí, e eu quero confessar que o Daniel, ele utilizou a inteligência artificial para pedir a sugestão, né? Temos imagens disso? Se tiver, bota aí, olha só. Ele disse o seguinte: a IA também aproxima de Deus. Conheça São Maximiliano. É isso, Santo né, de Daniel? devoção. Santo de devoção. Conheça São Maximiliano. Que celebraremos no próximo dia 14 de agosto. Que com a foi graça apresentado para mim pelo Shalom. Principalmente Fernanda e todo o pessoal do Shalom que me apresentou São Maximiliano, que virou meu santo de devoção. Você já foi lá na Polônia? Vai, né? Eu vou. Eu já estou planejando a viagem de conhecer Auschwitz, né? Para conhecer onde aconteceu todo o milagre, e onde foi contada a história, onde aconteceu a história de São Maximiliano. Maravilha, então. Com certeza com a ajuda da IA, né? Um roteirozinho, né? Perfeito. Faça um roteiro perfeito aqui para não perder muito tempo e nos melhores lugares, né? Ela sabe fazer isso muito bem. Vai ser muito bom, com Quero certeza. agradecer a presença do Daniel. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Hoje. Eu que agradeço. Uma alegria. Muito agradável a conversa e eu saí cheio de dicas. Já tá aqui na IA, o Diego, já tá aqui, ó. Principalmente Já. as que eu pedi no intervalo. Né? Entre um bloco e outro, que aí você não vai saber, mas a gente vai colocar em prática aqui no programa, Delny. A gente agora vai se preparar para o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Não perca essa oportunidade de estar diante do Senhor junto conosco. Envie para nós suas intenções de oração através do nosso Instagram, @Fazendo Barulho, e também colocar aí no chat do YouTube. A gente vai agora para um brevíssimo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Acho que é assumir o chamado de Deus, assim, né? Independente de onde você está, o povo que Deus me confia, eu acredito que a missão é você abraçar aquilo que Deus lhe propõe, assim, né? Missão me lembra o meu dia a dia, meu ordinário, né? Minha família, meus amigos, meu namorado, minha faculdade. Eu acho que missão é aquilo que a gente vai poder realizar a nossa vocação e também transformar a humanidade em uma humanidade feliz. Eu acredito que missão seja um abandono de mim e para eu ir fazer a vontade de Deus, né? Então eu acredito que missão se resuma muito na palavra abandono em si,
Para mim, a missão são todas as escolhas que eu tomo para poder atingir minha vocação, atingir o meu chamado. Creio que o chamado de Deus e a voz de Deus que tem na minha vida, mas claro que tem para cada um, isso é a nossa missão, né? E essa missão parte de um objetivo, e esse objetivo é justamente a nossa felicidade. Para mim, eu acho que missão é quando você, com seus trabalhos, com a sua vocação, você vai se doar pelo outro, você vai fazer o outro feliz, né? É ser conduzido por Deus, é ser dócil à voz de Deus. Eu acho que essa é a nossa maior missão. Porque a missão não é somente partir no sentido de sair da minha casa e ir para outra terra de missão, ou me consagrar dentro da comunidade, virar um missionário concretamente, né? Mas a missão é levar Deus para todos os locais. Essa é a verdadeira missão. Felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in. Chegou a hora do momento de grande graça, mais importante do nosso programa, que é o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós vamos receber aqui no estúdio o próprio Jesus, vivo e ressuscitado na Eucaristia. Vamos dar início a esse momento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, acolhendo o Santíssimo Sacramento em nosso mundo. Nós podemos continuar dando glória ao Senhor com nossas palavras. Glórias e louvores a Ti, Jesus. Louvando, bendizendo, te louvamos, agradecendo a este Deus que tanto nos ama, que é caminho, verdade e vida. O Senhor que vem nos encontrar, o Senhor que vem nos salvar, o Senhor que vem intervir nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por este Teu amor tão real e concreto. Porque, Senhor, estamos aqui graças ao Teu poder salvador. Obrigado, Jesus. O Senhor quem desejou primeiro estar conosco. Obrigada, Senhor, por atrair tantos corações nesta noite a Ti. Muito obrigado, Jesus. O nosso coração se enche de gratidão pela Tua presença, porque de fato Tu és, Senhor, a verdade. Nós te amamos, Jesus. Tu és o Deus das nossas vidas. E nós nos rendemos, Senhor, a Ti em louvor, em gratidão. Te entronizamos como o Rei das nossas vidas, como aquele que vem vencer, como aquele que vem reinar, como aquele que vem instaurar com o seu senhorio a paz, uma paz verdadeira, uma paz real nos nossos corações. Obrigada porque Tu és um Deus de misericórdia. Obrigada, Senhor Deus, porque o nosso coração anseia por Ti e só Tu podes preencher todo o nosso ser, saciar todo o nosso coração. Sim, porque Tu és, Senhor, a felicidade, a paz, a alegria. Tu és tudo, Senhor, para nós. Obrigada porque também neste momento nós podemos Te adorar com os santos, com os anjos, com a Virgem Maria. O céu se faz presente no meio de nós, pela Tua presença, Senhor, pela Tua presença.
Nesse momento, Jesus alcança pessoas que estão com o coração atribulado. E o Cristo ressuscitado vem ministrar a paz sobre esses corações. Hoje, o Senhor Jesus veio te encontrar porque Ele conhece o teu coração. Ele conhece o que tem roubado a tua paz, o que tem tirado o teu sono, o que tem angustiado você. O Senhor agora vem ministrar esta paz sobre ti. O Senhor vem te consolar. O Senhor vem te amar. O Senhor vem te acolher. Como você está agora? O Senhor vem te receber de braços abertos. Bendito seja, Senhor. Porque de fato é em Ti que nós descansamos, é em Ti que nós experimentamos de uma paz que o mundo não pode nos dar. Todo louvor a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória. Cantemos. Meu coração se inflama de desejos celestiais e com os anjos cantarei glória, aleluia, rendendo nosso louvor ao Senhor que nos alcança. Meu coração se inflama de desejos celestiais e com os anjos cantarei. Glória, aleluia. Dê louvor ao Senhor com a sua voz, com a sua vida. Ao nosso Tu és a verdade, Senhor. Mergulha-nos em Ti. Apaixona o nosso coração. Tira-nos de toda mentira. Atrai os nossos corações a Ti, Jesus, nessa noite. De uma maneira tão forte e profunda, que nós renunciemos, tenhamos a força, a graça de renunciar a todo o pecado, a tudo que nos rouba de Ti, da Tua beleza, tudo que nos rouba da verdade. Dá-nos a graça, Senhor, de mergulhar no que é bom, belo, verdadeiro, justo, santo. Retira as impurezas dos nossos corações. Você que nos acompanha agora pode pedir ao Senhor essa graça. A graça de ter um coração novo, ter um coração puro. Você pode apresentar a Jesus nesse momento o seu pedido. A graça de uma libertação, de um vício, de um pecado. Sim, porque viver no pecado é viver na morte e na mentira. E o Senhor deseja nos conduzir à verdade do seu amor, a nossa dignidade de filhos amados de Deus. O Senhor vem retirar toda a podridão do nosso coração e vem nos dar um sopro novo de vida. O Senhor alivia muitos corações agora. Corações pesados vão sendo aliviados pela presença de Jesus. Corações pesados pelo desânimo, pela desesperança, pelo desamor, pelo próprio pecado. Corações pesados pelo peso da morte. E Jesus vem nos dar nova vida.
Peça a Jesus essa vida nova. Peça ao Senhor a graça de um tempo novo para você, para a sua família, para um amigo, para um familiar que está enfermo. O Senhor deseja, sobretudo, surpreender muitas pessoas que estavam como que sem esperar mais nada de Deus. Você já foi a muitas adorações. Você já deu muitos passos na fé, mas você se encontra hoje como alguém sem esperança. E o Senhor me fazia recordar uma passagem da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, que Ele deseja ministrar essa palavra sobre cada um nesta adoração, que diz, como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vamos escutar mais uma vez. As coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vamos louvar e bendizer a Deus. Obrigada, Senhor. Deus de fato quer nos surpreender com o seu Senhor, amor. pelo seu amor. Obrigada. Nós não podemos tocar na altura, na profundidade do seu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que é mais alto que os céus. Obrigada, Senhor. Mais profundo que o mar. Muito o obrigada, amor de Jesus. Deus é imensurável. Muito obrigada, Senhor. Como em outra passagem diz, quem poderá medir a altura, a profundidade do teu amor, Senhor? Quem poderá medir? Insondável amor, insondável amor, surpreendente amor, surpreendente misericórdia, surpreendente perdão, abundante para todos nós, para aqueles que se achavam indignos do amor e do perdão de Jesus. Há perdão abundante para você, há amor infinito, eterno, surpreendente, abundante para você, há misericórdia infinita, eterna, abundante para você, todo amor, todo sofrimento de Jesus, da sua entrega, do seu sangue, tudo por você, sempre toda honra, foi toda glória, por você. todo louvor. Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama infinitamente, Deus te ama. E esse amor surpreendente de Deus vai atraindo muitos que vão se maravilhando com a beleza de Jesus, que vão tendo essa experiência, a mesma experiência que Santo Agostinho teve. Senhor, eu te buscava fora, buscava felicidade em tantas coisas, mas tu estavas dentro de mim todo o tempo. O Senhor faz muitas pessoas também terem uma saudade dele. Pessoas que antes tinham vida de oração, agora vão sendo atraídas novamente a essa relação profunda com Jesus. O Senhor, que é uma pessoa que de fato se relaciona conosco. Muitos corações vão se abrindo a uma nova relação com Cristo, que fala com cada um de nós, que se relaciona com cada um de nós, que nos leva à verdade do seu amor. A verdade é que Deus nos ama. A verdade é que Deus deu o seu Filho único por amor a nós.
A verdade é que hoje o Senhor escolheu te encontrar. A verdade é que você é profundamente amado e querido por Deus. E o coração de Deus estava inquieto a te esperar nesse momento de adoração. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tanto amor, por tantas graças derramadas, por ouvir cada intenção, por acolher cada intenção que nós trazemos nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigada. O Senhor que vai se alegrando conosco, se regozijando por termos essa experiência com o seu amor. Cantemos mais uma vez glória, aleluia, expressando a nossa gratidão a esse Deus que é só amor, só bondade, só misericórdia. Cantemos santo. Cantamos, Senhor, a tua santidade. Nós nos rendemos inteiramente a ti. Nós cantamos santo e vamos reconhecendo a tua grandeza em nossas vidas, a tua vitória, a tua santidade, o teu amor, que opera maravilhas no meio de nós, que vem curar nossos corações. Quantas curas, Senhor! Quantos milagres, quantos prodígios. Só tu és santo, só tu és digno de louvor, Jesus. Nós podemos agradecer ao Senhor. Nós podemos louvar. Nesse louvor que é fruto dessa experiência com o amor de Deus. Te bendizemos, junto com os anjos. Nesse louvor que nos tira de nós mesmos e nos lança no oceano infinito do amor de Deus. Obrigada, Senhor, por vir a nós. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua majestade. Obrigada, Senhor Deus, porque somos profundamente amados, inundados pela tua presença. Declaremos também a Jesus o nosso amor. Nós podemos dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Eu te amo, Jesus. Quero viver contigo. Quero te amar para sempre. Quero me render inteiramente ao teu amor.
Eu confio no Teu amor. Eu me alegro no Teu amor. Eu me refugio no Teu amor. Teu amor é a minha fortaleza. É a rocha na qual eu firmo os meus pés. Muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus. Obrigada pelos jovens que agora são alcançados pelo Seu amor misericordioso. Obrigada, Senhor, porque tantos que estavam angustiados, sentindo a solidão, podem agora se alegrar na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque não é o pecado que tem a última palavra nas nossas vidas, mas é a Tua presença salvadora. Obrigada, Jesus, por ouvir o nosso pedido, o nosso clamor nesta noite. Recebe, Senhor, todo o nosso ser. Você pode também fazer a sua ação de graças a Jesus. Quais são os motivos que te fazem hoje louvar e bendizer o Senhor? Louve e agradeça a Jesus. Obrigado, Jesus, pelo dom da vida. Obrigado pelas coisas mais simples, pelas coisas mais pequenas, mas que são detalhes, são recados da presença de Deus para nós. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada pela minha família. Obrigada porque hoje eu fui renovado na Tua presença, fui salvo. Obrigada por me encher de esperança. Obrigada, Senhor. E movidos pela gratidão, nós podemos ficar de joelhos. Se for possível para você, fique de joelhos nesse momento. E vamos nos preparar para recebermos a bênção do Senhor. Vamos cantar tão sublime sacramento, ainda em louvor e ação de graças a Deus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Do céu lhes deste o pão que contém todo o sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos de tal veneração
pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e seu nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhes santos pastores, dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, sobre o nosso Bispo Dom Gregório, seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Graças e Amém. louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. E glória, todo amor a ti, és digno, Senhor, de toda adoração, ó Rei dos Reis, Jesus. Todo e glória, todo amor a ti, és digno, Senhor, de toda adoração, ó Rei dos Reis, Jesus. Virgem Maria, nós confiamos nossa vida a Ti, nossas intenções, nosso coração. Pedimos que a Senhora nos conduza no caminho da verdade, no caminho do amor de Deus, e que nós perseveremos, ó Mãe, contando contigo, também com o Teu amor, com a Tua proteção materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus pela graça que nós vivemos nessa noite. O programa foi muito bom, né? A gente falou sobre inteligência artificial e culminou aqui em estarmos diante do Senhor, diante dele que é a verdade, diante dele que ilumina a nossa consciência. Se você tem algum testemunho sobre o programa de hoje, coloca aí nas nossas redes sociais, vai no nosso Instagram, @FazendoBarulho. A gente está esperando a sua mensagem, viu? Acesse o nosso canal no YouTube para acompanhar tudo sobre esse programa e também os outros que você talvez tenha perdido. Fazendo Barulho no YouTube, youtube.com/Fazendo Barulho. Você tem acesso aos nossos conteúdos para assistir na hora que você quiser. A gente volta próximo sábado, se Deus quiser, às 11 da noite aqui na Rede Vida e Shalom FM. Até mais. Valeu, grande abraço. gente. Deus abençoe. Shalom. Mas o mar é fundo demais e as ondas vêm atingir. E se eu tentar caminhar, e aí? É bonito, aleluia. Ouço uma voz distante a chamar sobre o monte. Ouço uma voz, me põe a andar, e ela diz: ei, solta a voz. Sobre o mar, me falta o chão, me falta o ar. Sobre a dúvida, tua voz me faz o quê? Acreditar. E o que ela te diz? Ela me diz: ela me diz. Senhoras e senhores, no telão, nosso querido amigo Leonardo Gonçalves. É alto demais, muito além do que eu posso ir. Já me escutei por
sua voz, basta sua voz, Senhor, basta sua voz. Sobre o monte, sobre o mar, ao vento, né? Alto no chão, alto no ar, e o que ela te diz, aleluia. Pero lío. Nós queremos viver o evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero noise. que se salga afuera. Make some noise.